Caríssimos, paz e bem, nós começamos o nosso programa do curso de Teologia da Liturgia, tratando de alguns temas que considero essencial no nosso percurso. Assim, os dois primeiros capítulos, nós falávamos, seja de um significado geral do termo, da palavra liturgia, percorremos um pouco, a título de introdução, o modo como essa palavra era usada no Antigo Testamento. Depois buscamos contextualizar o uso da palavra no Antigo e passando para o Novo Testamento. Depois, como essa palavra foi usada pelos primeiros autores eclesiásticos. Falar do termo não é falar ainda da história da liturgia. Propriamente, o nosso terceiro capítulo, que é o tema de hoje, ele nos introduz no percurso da história da liturgia, aonde nós não podemos ser exaustivos, naturalmente, porque não se trata aqui de um curso de história da liturgia, mas que nós vamos acenar para as grandes linhas da liturgia, até para entender o porquê nós celebramos deste modo hoje. Porque o risco, e muitas vezes eu tenho presenciado isso, que aquelas pessoas que mais defendem uma liturgia antiga são aquelas que menos conhecem a história da liturgia. E por que se chegou a esta configuração litúrgica atual? Bem, para nós entendermos melhor esta passagem, no capítulo 2, nós refletimos sobre dois documentos que considero fundamentais, tanto é que um é um trabalho de vocês de lê-lo, que para nós compreendermos este fundamental, que é a Sacrosanto Concílio, nós precisamos entender as linhas que são indicadas por Mediator Dei, de Pio XII, porque a liturgia que nós temos de hoje, muitas vezes, entre aqueles que acusam o Concílio Vaticano II, tem aqueles que desvalorizam totalmente o concílio, como se não valesse nada todo o caminho conciliar e as definições conciliares. Mas também tem um outro perigo, aquele de supervalorizar a Sacrosanto Concílio e o Concílio Vaticano II, como se fosse ele responsável por todas as reformas litúrgicas que nós temos na Igreja hoje. E esse caminho da reforma começa anterior ao concílio. Tanto é que o concílio vai ter uma certa facilidade de fazer o documento sobre a liturgia, que vai ser o primeiro documento, porque tinha já um percurso anterior. Então, para entender isso, nós, no capítulo 2, nós falávamos sobre esses dois documentos, Mediator Dei e Sacrosanto Concílio. Hoje, propriamente, nós começamos um percurso que é exaustivo, o capítulo mais longo do nosso curso de Teologia da Liturgia, e que requer um pouco de paciência, mas, independentemente do gostar ou não de história, nós precisamos conhecer a história de qualquer ente, de qualquer coisa. É necessário, se é importante para nós, conhecermos a sua história. É importante para nós conhecermos a história do Brasil, é importante também um certo percurso de história da humanidade. É importante conhecermos a história da nossa igreja. É importante conhecermos a história da liturgia. Então, a história da liturgia, ela vai se ligar muito com fatos, é natural, importantes da história da igreja. Então, hoje nós vamos percorrer uma parte desse percurso. Não é possível percorrer todo, mas continuaremos no nosso próximo encontro. No panorama que se segue, buscaremos evidenciar somente as linhas mais importantes do desenvolvimento da liturgia cristã. Para evitar duplicações, deixaremos temas específicos para serem tratados nos seus respectivos capítulos. Então, não irei me aprofundar em temas que já sei que depois nós teremos. Por uma questão metodológica,
e devido à vastidão do tema, iremos privilegiar a liturgia ocidental, sem ignorar de dar algumas pinceladas na liturgia oriental, que me é pessoalmente apaixonante. Se comparou o desenvolvimento da liturgia ao crescimento de uma árvore, que tem as suas raízes na comunidade primitiva, mas em parte também na época pré-cristã, e especialmente na liturgia hebraica. A liturgia cristã é profundamente devedora da liturgia hebraica. É ali que nós temos o nosso suco. Ao longo dos séculos, esta produziu novos ramos, se libertou de outros, cresceu no sinal da maior variedade e, todavia, como a coisa única, nutrida do único terreno vital, Jesus Cristo. Difusa é também a comparação com um edifício. Quando nós chegamos em um grande edifício, então, olhando, por exemplo, para o edifício, nós podemos identificar os pedaços que foram feitos em épocas diversas. Quando se chega, por exemplo, na grande basílica e belíssima basílica de São Francisco, a gente vê aqueles pedaços que são sobrepostos a um prédio inicial. Então, quando se pensa, por exemplo, em um castelo ou uma catedral, o qual foi mudado radicalmente ao longo do tempo, o que não aconteceu, graças a Deus, com a Basílica de São Francisco, na sua estrutura original, com transformações e acréscimos, e com novas acomodações internas. Muitas vezes não é possível reconhecer a forma originária no primeiro olhar, mas somente com o estudo aprofundado. E disto emerge também os critérios para julgar se estas mutações correspondem à forma e à intenção originária, e ser como devem ser realizadas as reformas. Então, não sei se vocês já viram assim algum edifício que tenha uma unidade e uma beleza. Aí alguém decide de fazer alguma reforma, um puxadinho. Basta olhar para esse edifício que nós temos a experiência gritante, apavorante. Então, se essas reformas são feitas em coerência com e no respeito com o edifício existente, então ela se torna mais englobada. Assim também é o crescimento da liturgia. Nós vamos ver a diversidade das formas litúrgicas, é a beleza da ação do Espírito de Deus que sopra da sua igreja. A época dos inícios. Então vamos lá, as nossas fontes. A liturgia nos escritos neotestamentários. No Novo Testamento não se encontra nenhuma descrição sistemática da primitiva liturgia cristã. Abandonem, por favor, esse discurso de pensar que se tinha uma unidade litúrgica entre os apóstolos. Vejam que isso aqui é a primeira informação basilar da liturgia. A liturgia foi diversa na comunidade apostólica nascente, como diversa é a imagem do Cristo transmitida por cada evangelista. Porque os apóstolos partem em missão para evangelizar o mais rápido possível, para que o Senhor pudesse voltar. E não partiram, caríssimos, com um livro litúrgico, com norma litúrgica, com código de direito canônico ou com a Bíblia escrita. Nada disso. Eles partem para evangelizar a partir da experiência que eles têm do encontro com Jesus. E assim vão. E ali, então, cada um celebrava. E dali começa a nascer a diversidades rituais. Nós não aprofundaremos isso, mas para vocês terem ideia, porque isso é uma questão de liturgia eucarística, que nós não temos nos evangelhos nenhuma descrição de uma missa. Não me citem a última ceia, porque a última ceia é uma leitura teológica do evento fundante da Eucaristia, mas não é uma descrição de uma missa. Nós temos no Novo Testamento duas descrições de missa. Aquilo que Paulo vai dizer: eu vos transmito aquilo que recebi dos apóstolos. O Senhor Jesus, em 1 Corinto, que é a leitura que nós lemos na missa in Cena Domini.
E depois tem uma outra descrição de um fato que aconteceu em uma celebração nos Atos dos Apóstolos, aonde o apóstolo Paulo, celebrando no primeiro andar, se prolonga na homilia, e aí um jovem dorme, cai, e Paulo depois faz o milagre, e depois volta a celebrar. Então, essas são as duas descrições. O restante é teologia sobre a celebração. Então, o Novo Testamento não se encontra nenhuma descrição sistemática da primitiva liturgia cristã, mas, sobretudo, a quantidade de particulares e de acenos que necessitam de uma interpretação diferenciada. Como expressão habitual para iniciar a celebração litúrgica da comunidade primitiva, se encontram no Novo Testamento os verbos convocar e reunir-se. Lugar da reunião para a comunidade primitiva em Jerusalém, por primeiro, era o templo. Se diz que os apóstolos vão ao templo. Um dos milagres de Pedro com João acontece entrando no templo para a oração no templo, no qual os cristãos, juntos com seus concidadãos hebreus, participavam dos tradicionais ofícios de oração. Junto a este, as reuniões nas casas de habitação adquiriram progressivamente importância, porque, expulsos do templo, eles se reúnem nas casas. Então, o símbolo da casa para a comunidade cristã. Seja nas narrações das refeições com o ressuscitado, que no milagre de Pentecostes, fica claro que o encontro com o Senhor glorificado e o envio do Espírito não são ligados mais ao templo. Eles estão em uma casa, no cenáculo, e é ali que acontece. Como conteúdo dessas reuniões, nas casas, os Atos mencionam a fração do pão, que Atos é obra de Lucas, é o nome técnico lucano para falar da Eucaristia. E as refeições tomadas com alegria e simplicidade de coração. E isso se deve ver à luz de outras passagens bíblicas. Por exemplo, de Atos, de 1 Coríntios, que essas passagens eu deixo para vocês fazerem estrada. Não me deterei nas passagens que coloquei, então agora é com você a leitura. Seja o ágape fraterno, seja a ceia eucarística. Unidas a essas estão o louvor a Deus e a oração de intercessão. Então, as passagens outras que estão, sobretudo, em Atos. Era quase natural que nesse conjunto confluíssem formas de oração judaicas, como a Berakot, a oração da bênção. Elementos singulares como palavras aleluia, são hebraicas, amém, hosana. Em todas as reuniões litúrgicas, a comunidade era consciente da presença que lhes foi prometida pelo Senhor e do Espírito Santo igualmente prometido. No anúncio dos apóstolos e dos outros testemunhos oculares da vida de Jesus, a recordação das obras salvíficas de Deus se tornava vivente. Essa escola de fé tornava os singulares discípulos capazes não só de serem assíduos ao ensinamento dos apóstolos, mas também de se tornarem eles mesmos testemunhas da Boa Nova. Ou seja, a experiência da participação da liturgia não é uma visita ao passado somente, mas a certeza de que hoje, na nossa história, se atualiza a história da salvação. Em particular, a reunião litúrgica do domingo ganhou muito cedo a sua importância. Pensem, por exemplo, que as aparições do Senhor ressuscitado se dão no domingo, no dia do Senhor, para deixar uma mensagem clara para nós, que é nesse dia que ele nos aparece, quando nós nos reunimos para a celebração eucarística. Esta, como o primeiro dia da semana, era o dia da ressurreição de Jesus, ao qual a memória deste dado fundamental da fé cristã se aderia particularmente. Que o domingo de Páscoa já muito cedo tivesse o particular valor como Páscoa anual, se pode deduzir, entre outros, por 1 Coríntios 5, 7, onde Paulo, com referência
ao rito da festa hebraica, afirma, de fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ora, já não se fala mais, nesse caso, de uma Páscoa hebraica, mas de uma Páscoa nossa, de uma Páscoa cristã. Este é o primeiro aceno a uma Páscoa anual, ainda que não sabemos se era de verdade estruturada, e parece que lentamente se emplaca a data de uma Páscoa. Com este evento salvífico, a festa da Páscoa hebraica adquiriu para os cristãos um novo sentido. Mesmo que nas comunidades judeu-cristão, a separação definitiva da Páscoa hebraica, como dia comemorativo da história veterotestamentária da salvação, se realizou com probabilidade só lentamente. Um elemento fundamental da liturgia neotestamentária era a celebração do batismo. Os dois sacramentos que são mais documentados no Novo Testamento é o batismo e a Eucaristia, mas sobretudo o batismo. Dos escritos neotestamentários, não emerge com clareza se esta fosse conectada com a Páscoa semanal ou anual. Mais tarde, sim, na patrística, vamos ver o batismo que é ligado a um caminho pascal anual, mas no Novo Testamento não é preciso. O Novo Testamento tem uma viva consciência do fato que Jesus, o qual perdoou pessoalmente os pecados, deixou para a sua igreja o poder de perdoar na força do Espírito. Então, aqui nós temos as citações clássicas desse momento, que são Mateus, João, como que João é muito ligado à ação do Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Não existe nenhuma dúvida que as primitivas comunidades cristãs se uniam estreitamente nas suas celebrações e realizassem na vida cotidiana a palavra e o exemplo do seu Senhor sobre o amor ao próximo. Disto já fazem referências passagens bíblicas como Atos, Romanos, entre outras. Isso fazia parte daquele comportamento espiritual dos cristãos que Paulo, em Romanos 12:1, pede como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e proclama culto espiritual. Ora, já muito claro, porque isso já eclode no Antigo Testamento, a não separação entre a vida litúrgica e a vida espiritual. Então, aquele sacrifício espiritual desejado pelos profetas no Antigo Testamento, ele se realiza no Cristo. E se o Antigo Testamento precisava, como vai dizer a carta aos Hebreus, de renovar sempre o sacrifício, nós temos um único sacrifício do Cristo, que é renovado de modo eficaz e espiritual através da oferta litúrgica e da oferenda na nossa própria vida como um culto espiritual. Não é possível identificar para esta época primitiva um estável ordenamento da liturgia. O que é o ordenamento da liturgia? Ou seja, uma previsão do que vai se dizer, de como vai se dizer, da ordem litúrgica, o ordenamento. O ordo é o livro litúrgico que determina isso, o ritual. Então, não existe isso, é óbvio. Grandíssima é a variedade dos carismas exercidos por muitos membros da comunidade, como é documentado pelos Atos, pelas cartas paulinas e por aquelas pós-paulinas. Paulo quer que aos carismas do Espírito seja assegurado um amplo espaço. Não apagai o Espírito, não desprezai as profecias, examinai em cada coisa, tende aquilo que é bom. Ora, essa é a citação de 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Isto que hoje chamamos de participação ativa dos membros da comunidade é expresso na recomendação. Quando vos reunis, cada um pode ter
um salmo, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, o dom de interpretá-las. Esta rica variedade aparece também na comunidade pós-paulina, quando, por exemplo, se diz em Efésios 5:19 seguintes: falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de um certo excesso subjetivo de contribuições celebrativas, como aparece em 1 Coríntios 14, Paulo sublinha que cada coisa deve ser de modo que tudo se faça para a edificação, que tudo seja decoroso e com ordem. Com o aumento dos heréticos e dos carismáticos, cresce pelo fim do século I a preocupação de manter pura a doutrina e a liturgia. Isto emerge, sobretudo, das cartas pastorais. Somente os ministros, isto é, bispos, presbíteros e diáconos, que graças à imposição das mãos se encontram na sucessão apostólica, têm o direito de agir em nome de Jesus, também no âmbito do culto. A esses são passadas as funções dos mestres e dos profetas. Somente de passagem é ainda mencionado o elemento profético, em 1 Timóteo 1:18 e 4:14. A caracterização da liturgia em relação ao ofício e ao direito é a consequência necessária desse desenvolvimento. Ou seja, quero fazer notar uma coisa. Se nós pegamos os textos mais antigos, que são, não é no Novo Testamento, não são os evangelhos, então isso é o caminho de exegese que vocês vão fazer, mas se nós olharmos, por exemplo, os textos mais antigos, que é 1 Tessalonicenses, nós vemos uma comunidade que é mais livre. Então, a insistência que se faz da participação livre de cada um na celebração litúrgica. E à medida que os ministérios vão crescendo, a comunidade vai aumentando, vai se estruturando, então essa passagem da liberdade vai sendo confiada aos ministros que presidem em nome da comunidade. Então, o fenômeno da ritualização, que não é por si mal, o rito nós precisamos dele, é uma consequência natural do crescimento e da estruturação da comunidade. Que isso vive a Igreja de Cristo, mas vive qualquer outro corpo e não somente o corpo religioso. A liturgia nos documentos dos séculos 2 e 3. Um dos mais antigos escritos cristãos da era subapostólica, a Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, descoberta somente em 1873. Então, isso é uma coisa importante de inteligentemente notar, meus caros. O Concílio Vaticano II é uma raríssima coisa que, sendo posterior ao Concílio de Trento, e muito posterior, ele é mais antigo na sua forma ritual. Isso porque, no Concílio de Trento, eles não tinham acesso às fontes patrísticas. Será o movimento patrístico que vai descobrir essas fontes. Então, a reforma tridentina, ela foi feita sem ter acesso a esses textos. E o Concílio Vaticano as teve. O movimento do Concílio Vaticano II de volta às fontes foi possível por causa desse trabalho de descoberta das fontes patrísticas. Então, a Didaquê se acredita que é um texto judaico cristianizado. Então, nós vemos, assim, traços do judaísmo, mas também os traços de uma comunidade cristã nascente. E que isso, então, é importante para nós fazermos passos para conhecermos a liturgia. Nos dá alguns importantes esclarecimentos sobre
a vida litúrgica entre os anos 80 e 130. Por exemplo, sobre a celebração do batismo, capítulo 7. Sobre o jejum e a oração, capítulo 8. Sobre a celebração do ágape e da Eucaristia, capítulo 9. Especialmente no domingo, capítulo 14. E aqui está, com citação de Malaquias 1, 11, 14, é designada como sacrifício, tizar. No capítulo 15, se tem uma admoestação a frequentes reuniões para salvação da alma. Ora, nós vemos, então, uma dedicação, nesse texto que é breve, nos dá profundas informações sobre a liturgia. E essas informações sobre a liturgia, encontradas, elas podem evidenciar duas coisas. A primeira e óbvia, que existe uma celebração, mas que também, na admoestação para práticas da celebração, comportamentos para se ter, que possivelmente alguma coisa não está bem, porque caso contrário, não seria necessária uma advertência. Um outro documento, a carta do Papa Clemente à comunidade de Corinto, escrita no ano 96. É um exemplo do uso que se difundia de acolher no âmbito cristão texto da oração hebraica. Então, já o capítulo 59 a 61 faz isso. A 7 carta do bispo Inácio de Antioquia, redigida pelo ano 110, deixam aparecer com particular clareza a preocupação, já emergente das cartas pastorais, de salvaguardar a liturgia de adulterações da parte dos heréticos. Portanto, seja batismo que a Eucaristia, o ágape e o matrimônio se devem cumprir somente de acordo com os bispos, aquilo que ele aprova e é agradável a Deus, para que tudo aquilo que se faça seja legítimo e seguro. Enquanto Inácio considera como um sinal característico dos heréticos o ter-se distância da Eucaristia e da oração, na carta à comunidade de Éfeso se admoesta de reunir-se mais frequentemente para ir à Eucaristia e para a oração de louvor. Porque assim as forças de Satanás serão batidas e o seu flagelo se dissolve na concórdia da fé. Uma admoestação que, como Didaquê 15:2 e Hebreus 10:25, deixa deduzir uma inicial indiferença e relaxamento na frequência da liturgia. Um outro documento, a carta do procônsul Plínio, o Jovem, da Bitínia, ao imperador Trajano, no ano 112. Refere de 2 reuniões litúrgicas dos cristãos em um dia estabelecido. Uma tem lugar ainda antes do nascer do sol, e nessas são elevadas alternadamente cantos de louvor a Cristo como a um Deus. E os cristãos se empenham no juramento, na observância de determinados mandamentos. À tarde, eles se reúnem juntos para uma refeição simples. E Hugman, um estudioso da liturgia, um nome que, iniciando a teologia, lhes convido a ter em consideração, supõe que a primeira reunião seja a celebração da Eucaristia e a segunda um ágape. Já outros estudiosos vão dizer que a primeira reunião é uma celebração da palavra ou a liturgia batismal, e a vespertina era a celebração da Eucaristia. Preciosos conhecimentos sobre a liturgia cristã pelo ano 150 nos são comunicados pela primeira apologia do filósofo e mártir Justino. Junto à exposição sobre o batismo, os capítulos 65 a 67 encontram o nosso particular interesse, enquanto descreve a celebração eucarística. Pessoalmente, meus caros, me comove pensar
que estou celebrando um mistério que me foi transmitido e que nós temos o documento do ano 150 que me diz que eu estou celebrando como eles celebravam. Então, isso me dá também o senso de responsabilidade para com a liturgia. A igreja crê naquilo que celebra. Como nós recebemos uma fé que nos foi transmitida, sobretudo de forma ritual e não dogmática, não moral, mas ritual, litúrgica, a liturgia é fonte e cume da vida da igreja. Do mesmo modo, nós não temos o direito de destruir não só a liturgia, mas destruir a fé das futuras gerações através de uma liturgia mal celebrada. A liturgia mal celebrada, ela desvia a fé. Não é uma coisa banal. É isso que, muitas vezes, aqui no ambiente de paróquia, eu busco conscientizar, já que aos presidentes da celebração não é muito possível fazer. Mas ao povo de Deus, eu digo isso. Lhes conto o episódio. Hoje eu estava entrando na celebração. Diversas vezes eu tenho dito ao povo, não façam isso, não façam de se virar para o corredor central e ficar todo mundo virado para o corredor central, porque eu não sou uma miss, que estou entrando, nem um mister que estou entrando, mas sou simplesmente um servo dessa celebração que estou entrando, que como toda a assembleia, não preciso que todo mundo se volte para o corredor para ficar me recebendo, mas quero simplesmente ser um que está indo em direção ao altar, que é o símbolo por excelência do Cristo no rito inicial, e que toda a Assembleia deve estar olhando para aquele lugar e cantando o canto inicial. Isso. Aí hoje eu me preparo para entrar e vejo o grupo, porque cada dia é um grupo novo na missa de meio-dia. Aí então vejo aquele grupo que está virado para o corredor central. Então eu peguei e entrei pelo corredor lateral. Celebrei a missa e, ao final de presidir a celebração eucarística, eu falei assim, ficaram curiosos porque eu entrei pelo lado? Eu falei, eu entrei porque eu estou cansado de lhes dizer, não olhem para o corredor central, porque isso me cansa, eu não quero ser o Cristo Deus de ninguém, eu quero ser um discípulo, um cristão com vocês e por vocês, não tenho outra pretensão. Falei, não façam isso. O primeiro símbolo da presença de Jesus na Eucaristia é o altar. Depois esse símbolo passa para a palavra. Depois esse símbolo passa para o pão e o vinho. É ali o símbolo por excelência. Não sou eu não quero a vossa atenção. Eu quero rezar com vocês e não ser o centro daquilo que nós estamos celebrando, porque este só tem um, é o Cristo. Aí depois da bronca que eles espero que tenham compreendido, aí depois de terminar a celebração eu falei assim, e não ousem virar para o corredor central. Riram, mas tentei mais uma vez transmitir, porque eu me lembro sempre, nós vamos ver hoje, a bela Egéria, quando ela descreve a liturgia de Jerusalém, ela vai dizer que todos se viravam para o evangelho. Então, este gesto de uma assembleia que todos se viram para o ponto central na proclamação do evangelho. Então, eu falo isso e me preocupo com essas coisas, não por ser o liturgista chato, mas sim porque se alguém chega nas nossas assembleias e vê uma assembleia que todo mundo está virando para o ministro que está andando, vai chegar à conclusão daquilo que não é correto, que o centro dessa celebração é o ministro, e não é. Senão não seria ministro. Senão não seria. Então, caríssimos, voltemos, depois desta divagação, ao nosso ponto. Junto à exposição sobre o batismo, que já falávamos, então tem a liturgia. Vejam que belo. Enquanto descreve a liturgia eucarística, ao início existe a liturgia da palavra, na qual são lidas as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Segue a homilia do presidente, a oração dos fiéis. Depois da preparação dos dons, são levados pão, vinho e água. O presidente diz a oração de agradecimento, a qual o povo responde com um amém. Logo se faz a distribuição e a repartição e cada um dos alimentos consagrados e se envia através dos diáconos também para os ausentes.
Caríssimos, vejam, é o que nós fazemos hoje. É a nossa missa hoje. É isso. É este o esquema fundamental. Encontramos texto litúrgico pela primeira vez no ordenamento eclesiástico escrito pelo ano 215 pelo sacerdote romano e mais tarde antipapa Hipólito. Pensemos bem o que é um antipapa. Entendamos bem, não podemos ser assustados diante disso, o antipapa. Não. Veja bem, na antiguidade, quando o papa morria, não era como hoje, que logo segundo depois o mundo sabe, os cardeais pegam um voo e vão para lá. Então, acontecia simultaneamente, muitas vezes, sobretudo por pressão dos reis da terra, que cada um queria reunir o seu conclave, que então grupos diferentes de cardeal validamente elegiam um papa. Todos eram válidos, porque quando tem papas simultâneos, vai ser o Vaticano, nos séculos futuros, que vai escolher entre um dos três para colocar no elenco do Papa. Então, Hipólito é um daqueles que morre pensando que era ele o Papa. Ninguém dizia para ele em vida, sabe? Então, não, ele entrava em crise. Então, transcorria a sua vida. Hipólito que, como representante dos círculos conservadores, busca preservar a tradição apostólica da falsificação. Esses textos se referem ao batismo, à Eucaristia, às três ordens, aos 3 graus do sacramento da ordem, as bênçãos, as orações e ao ágape. Entre esses se encontra também uma oração eucarística, que, depois do Vaticano II, foi acolhida no missal romano com algumas adaptações como oração eucarística segunda. Então, da onde vem a oração eucarística segunda? Daqui, da tradição apostólica de Hipólito. Então, que ela é tomada pelo Vaticano II, reformulada e é inserida no missal como oração eucarística segunda. Mesmo apresentando alguns textos, Hipólito reconhece o direito da livre formulação por parte do bispo, se esses não for se este tiver tal capacidade. Tinha um não a mais aqui. Então, se este tiver tal capacidade, então veja que até este momento nós não temos uma obrigação de que se siga um texto. Mas Hipólito reconhece a liberdade da composição, coisa que não existe hoje. Hoje se deve seguir o texto que é prefixado no livro litúrgico. Então, nós temos uma liturgia que passa a ser a liturgia do livro, e que antes era uma liturgia onde o livro não existia no primeiro momento, depois tem um livro como modelo para a celebração, até chegar ao momento do livro que determina a celebração. Quando Hipólito se refere ao batismo, Eucaristia e instituição do ministério eclesial, é confirmado no essencial também por outros escritores, como Tertuliano e Cipriano. Em síntese, se pode afirmar que os primeiros 3 séculos que, mesmo com toda a variedade na formulação dos textos e dos ritos singulares, tinha, todavia, no complexo da igreja, uma estrutura unitária da liturgia cristã. Existem elementos comuns. Isso vale, sobretudo, para a celebração da Eucaristia. Não obstante toda a variedade dos particulares, se pode falar de uma forma fundamental unitária da Santa Ceia. As diferenças não são de tipo fundamental. Se trata, sobretudo, de acentuações. Se falou de um esquema de Justino, que nós ouvimos, que está na base das celebrações eucarísticas, da maior parte das liturgias até hoje. Assim se torna também compreensível como
o bispo Policarpo de Esmirna, na sua visita a Roma no ano 154, sob o convite do Papa Aniceto, possa celebrar a Eucaristia. E como este gesto de comunhão seja recomendado na didascália siríaca em 250 para casos semelhantes. Então, só era possível que celebrassem juntos porque tinham uma base comum. Não existisse essa base comum, que eram pessoas espalhadas pelo mundo. Policarpo de Esmirna, meus caros, está na Turquia. E como ia celebrar como bispo de Roma? Então, se encontrando a primeira vez, não tinha o Vaticano para coordenar isso, não tinha uma corte. Então, que era preciso uma base comum. E essa base comum, muitos vão atribuir a Justino. Então, nós interrompemos agora para continuarmos depois em um próximo vídeo que será postado logo a seguir. Obrigado, até já.